Tá, então falamos um pouco das religiões, origem da raça humana. Então, a manipulação. Então, eu falei um pouco da manipulação das religiões. Muita gente fala, nossa, não, que absurdo falar uma coisa dessa, né? Religião é sagrado. Todas são sagradas, né? E, teoricamente, todas deveriam amar uns aos outros. E, teoricamente, todas deveriam se respeitar. Na verdade, ao longo da história, o que a gente vê é guerra e matança o tempo inteiro, né? E aí, quando a gente vai observar, inclusive, pessoal que fala assim, com relação à Segunda Guerra, gente, a guerra acabou, olha o mundo que a gente vive hoje. Ele é super bacana, né? Todo mundo sendo explorado, né? Continua tendo guerra para todo lado. Os que eram os bonzinhos, que deveriam ser os bacanas que salvaram o mundo da maldade, entre aspas, a gente hoje vê um mundo não muito diferente, né? Cheio de podridão para todo lado. A gente que está aqui no Brasil, por exemplo, enquanto a gente está vendo Copa, passando um monte de lei para envenenar a nossa população, né? Então, e é o que está acontecendo em vários lugares. Na África, vários laboratórios testando remédios, medicamentos e coisas em tribos inteiras, que as tribos inteiras morrem da noite para o dia, né? Então, um monte de atrocidade acontecendo ao mesmo tempo, num mundo que os bonzinhos, teoricamente, ganharam, né? E não fazem nada para nos proteger, né? Porque um laboratório que quer vender veneno para a gente, o nosso governo até deixa e passa a lei. E para ajudar, ainda tira os orgânicos do nosso supermercado, né? Para que depois a gente adoeça e compre os remédios, que é da mesma Bayer que comprou a Monsanto. Então, quem é que está fazendo um mundo bom? Acho que são questionamentos que a gente tem que ter, né? Não estou dizendo esse é o certo e aquele é o errado, não se trata disso, mas a gente olhar com um certo recuo para tudo que está acontecendo aí e falar, peraí, o que está acontecendo? Porque não adianta nada a gente ficar só no Facebook reclamando e falando, todo mundo, ninguém faz nada, mas ninguém faz nada eu também não estou fazendo, muitas vezes, né? Se é só escrever uma frase no Face, o povo tem que acordar, todo mundo pode escrever isso e nada acontece, né? A gente tem que ter consciência, o que está acontecendo? O que realmente podemos fazer? Né? Ou eu vou ficar observando? Porque o mundo é uma manifestação das frequências que eu gero também. Então, aquilo que eu gero dentro de mim, como um Deus criador, como alguém que tem uma centelha divina, que cada um de nós gera, é a realidade que cada um de nós vai manifestar, né? Isso é falado em vários grupos, né? É falado por parceiros extraterrestres, é falado de tudo quanto é jeito, que nós geramos nossas frequências, que somos deuses criadores, nós manifestamos a nossa realidade. Então, essa realidade que a gente acha que está horrível, o que nós podemos fazer para modificá-la? O que eu, com a minha centelha divina, posso fazer para modificar isso que está ao meu redor? Né? A gente vai falar disso depois também, mas numa outra live, porque é assunto, né, para mais tempo. Eu morei 10 anos na França, como a maioria daí sabe. Nos 10 anos que eu morei na França, eu atendi muita gente lá, né? Eu trabalho com terapia, com coach, com desenvolvimento de paranormalidade, com várias coisas. E nesse tempo que eu atendi muita gente lá, eu atendi muitos líderes espirituais lá, que estavam querendo desenvolver algumas coisas ligadas a habilidades. E aconteceu algumas coisas que me espantavam, que era, por exemplo, um deles me mostrou um vídeo em que ele estava com um grupo dele e aparece uma luz descendo assim no meio do grupo. E aí ele falou com aquele grupo que aquela luz que estava descendo era um arcanjo, que ele tinha, no caso dele, invocado o arcanjo. E eu fiquei olhando aquela luz assim, que ele mostrou, e escutando a história dele, e depois ele pergunta para mim, mas o que você acha que era, Otávio? E eu fiquei chocadíssimo. Eu pensei assim, gente, essa pessoa já fez a afirmação do que era para o povo dele, todo mundo acreditou, e ele vem aqui me perguntar o que eu acho que é. Ou seja, ele não tinha a mínima noção do que era aquela luz que desceu. Ele não sabia do que se tratava. Mas ele passou para as pessoas, e as pessoas acreditaram nele. Casos assim eu vi vários lá. Casos de manipulação de informação. E um caso que eu vou citar de manipulação histórica, bem famoso, que eu gostaria de citar hoje, rapidamente, que a gente pode aprofundar num outro caso, outro dia, é o caso de Nossa Senhora de Fátima, que é muito interessante. O que acontece? Quem não conhece a história de Fátima, vamos resumir. Na cidadezinha de Fátima, tinham 3 crianças, que eram 3 pastores, muito pequenos. Eles estavam perto de uma gruta e teriam visto Nossa Senhora, que teria falado com eles. E depois disso eles teriam tido encontros todo dia 13, primeiro encontro foi dia 13 de maio de 1917. E
depois, todo dia 13 de cada mês, eles tiveram encontros. Até, se eu não me engano, outubro. E a história que contam é, eles tiveram encontros com Nossa Senhora, ela fez muitos milagres, e depois disso a igreja tomou conta do local, virou a capelinha deles lá. A Lúcia, que foi a única sobrevivente, que as outras duas crianças faleceram depois, doentes, pouco tempo depois. A Lúcia foi mandada para um... Foi mandada não, quis ir, né, para um... virar freira enclausurada, nunca mais deu notícia, nunca mais quis falar de nada, e acabou a história aí, mais ou menos, né? Em linhas grossas, foi mais ou menos isso daí. Aí o que acontece? Há alguns anos, dois historiadores portugueses, um que se chama Fina da Armada e o Joaquim Fernandes, eles conseguiram autorização para ter acesso aos documentos originais que estavam no Santuário de Fátima. Esses documentos originais tinham os testemunhos, tinham os jornais da época, tinha uma série de coisas. Que nem a igreja lembrava o que tinha ali. E esses dois historiadores tiveram acesso a esses documentos. E eles começaram a ler os documentos, inclusive os testemunhos das crianças pastores, o que elas falavam que estavam vendo e não vendo. E esses dois historiadores, o Fina da Armada, que é Fina, depois de Armada, de apóstrofe Armada, e Joaquim Fernandes. Né? Um deles é professor universitário, era, pelo menos, de história. Com mestrado, pesquisador mesmo nessa área. Esses dois, quando começaram a pesquisar, eles acabaram depois, a pesquisa deles ficou enorme, e eles escreveram vários livros. Todos têm Fátima alguma coisa. O que aconteceu por trás das aparições, alguma coisa assim. Quem quiser pesquisar, procure os livros desses dois. É Fátima, coloca Fátima e vai ter uns 3 ou 4 livros, pelo menos, que falam disso. Eles escanearam, bateram fotos dentro dos livros, tem cópias, assim, até dos testemunhos das crianças, né, dos desenhos que elas fizeram da Nossa Senhora, a dita Nossa Senhora. O que acontece? Muito interessante a história de Fátima. Primeiro, desde fevereiro daquele ano, 1917, ou seja, muito antes da coisa ter acontecido, que foi em maio, 13 de maio, a primeira aparição, grupos espíritas portugueses estavam fazendo posts nos jornais, nos livros você inclusive lê os posts dos jornais lá, originais, assim, as cópias, né? Falando que no dia 13 de maio aconteceria algo fantástico, anunciando que as mensagens que eles tinham recebido seriam que no dia 13 de maio algo muito diferente aconteceria. Ou seja, já antes, vários jornais, eu anotei aqui, Diário de Notícias, o Liberdade e o 1º de janeiro também, soltaram várias notícias antes. No dia 12 de maio, esses jornais anunciaram que algo estava prestes a acontecer. Grupos espíritas, né? Não foram grupos católicos. No dia 13 de maio, as crianças perto da gruta viram uma senhora, uma mulher. Agora, o que não é contado é que aquele não foi o primeiro contato dessas crianças. Com essa mulher foi. Mas essas crianças, tempos antes, perto ali da gruta, numa árvore, aconteceu algumas vezes delas passarem. Uma vez foi a Lúcia, que era mais velha, com outras crianças, e ver tipo um anjo, que era tipo uma criança translúcida, uma outra criança que tinha a pele muito branca, translúcida. E essa criança se comunicava com elas através de telepatia, quando essas crianças estavam ali com esse, entre aspas, anjo, ou esse ser, elas às vezes entravam num transe hipnótico. Depois, outras vezes, foi já a Lúcia com o Francisco e a Jacinta, que foram os outros dois que participaram das aparições de Fátima, que tiveram contato nesse mesmo local com essa criança meio translúcida, que dizia que os estava preparando para um outro contato que elas teriam depois com um outro tipo de ser. Então existem os testemunhos, inclusive de padres que pegaram a confissão das crianças na época, tudo isso, nesses livros a gente acha esses documentos. Né, gente? Eu não estou falando de achismo, estou falando de coisa que está aí, está documentado. Dia 13 de maio tem a primeira aparição. As crianças viram uma mulher.
com uma espécie de vestido, mas não era um manto tipo Nossa Senhora. O vestido dela ia até o joelho, mas pegaria mal a igreja apresentar uma Nossa Senhora com mini saia, né? Ia ficar meio esquisito. Então, eles desconsideraram a descrição das crianças, os desenhos que as crianças fizeram de como era esse ser. Em alguns momentos não dava para ver as mãos desse ser, o rosto direito as primeiras vezes, e elas escutavam sempre um barulho muito forte, como se fosse uma colmeia de abelhas. Muito forte. Alguns videntes que foram tentar ver essas aparições também, que conseguiram ver, eles falam de longe que o que eles viam era as crianças, uma Nossa Senhora como se fosse uma holografia, uma mulher, não uma Nossa Senhora, uma mulher como se fosse uma holografia muito diferente, e um fecho de luz como se saísse de uma nuvem, uma projeção de algo em cima daquelas crianças e daquele ser. Temos diálogos da Lúcia falando no dia que chegar o dia 13. Todo dia 13 era o dia do encontro, de cada mês. Quando os adultos chegam e falam, você não vai para a gruta, para o encontro? E ela fala, a menina fala com medo, a Lúcia, eu não vou. Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei se aquilo é uma coisa boa, não sei se aquilo é uma coisa ruim, eu não sei se aquilo é um demônio. Eu não sei o que é aquilo. Eu não vou. Mas acaba que as testemunhas falam que depois de um tempo acontece algo assim com ela muito forte, assim, quase que hipnótico, de repente ela sai e vai para o local. Onde ela teria recebido, teoricamente, os 3 segredos, né? As crianças teriam recebido. E onde teve, na última aparição, o milagre do sol, que falam que tinha uma multidão muito grande lá e que o sol teria se mexido. Algumas pessoas falam que foi o sol que se mexeu, outras acreditam que estava tendo um eclipse e uma nave muito luminosa apareceu e se mexeu. Mas o fato é que esses historiadores, quando eles estavam pesquisando um milagre da igreja, eles iam falar sobre isso. Mas quando eles leram isso tudo, e depois eles leram sobre a Lúcia, quando ela se ficou mais velha, depois que tudo passou, que na verdade ela foi pressionada para entrar para a igreja, que ela não queria, né, como se fosse para legitimar todo o processo, eles falaram, peraí, tem alguma coisa estranha. E eles começaram a pesquisar os detalhes das aparições, e algumas das aparições, essa mulher aparecia com uma bola de luz na mão, e às vezes uma bola que tinha vários raios saindo, como se fossem espinhos em forma de raios saindo. E aí eles lembraram até das imagens de algumas Nossas Senhoras em igreja, né, da Nossa Senhora segurando um coração, como sendo o coração de Cristo, cheio de espinhos, né? Mas aí eles falaram, mas espera aí, existem aparições na Argentina que falam que são de discos voadores e seres de outro planeta com pessoas segurando bolas que saem raios. E eles começaram a correr atrás disso. E eles começaram a perceber que existiam várias semelhanças dessa mulher que tinha aparecido e de todos os sintomas do fenômeno, todo o contexto, com várias aparições que falavam que eram seres que vinham de fora com naves. Então ali eles começam a ver que todos tinham barulho de abelhas, com infrassons e ultrassons, todos tinham radiações eletromagnéticas, todos os casos tinham seres humanoides. Em muitos dos casos, as pessoas estavam tendo contato, tinham um momento de sentir uma expansão no campo, de angústia e de medo. Em alguns casos, as pessoas entravam em transe hipnótico. Né? Então, ali a gente vê que o caso, né, que os testemunhos das próprias crianças, das pessoas que estavam na época, inclusive padres e políticos e tudo da época, não batem em nada com o que nos foi passado depois. Não batem em nada com a história que nos mostra, com o filme que a gente assiste. Não batem. Outro exemplo disso. Existe uma gruta no sudoeste da França, não é tão no sudoeste, no sul da França, não muito longe de Marsella, que é uma gruta onde acredita-se que Maria Madalena teria passado. Essa gruta também, o que a igreja fez? Chegou lá, pegou a gruta, fechou, pertence à igreja. E realmente, quando você entra lá, existe uma energia muito diferente lá dentro. O pessoal que viu aquele vídeo meu lá dentro, é aquele vídeo que vai saindo uma fumaça, né? Como se fosse a transmutação do campo áurico, vai virando fumaça e aparece a fumaça no vídeo. Você entra lá dentro, você tem uma sensação diferente. Você entra lá dentro, tem algo diferente. Então, o que acontece? As religiões vão lá e pegam aquele lugar.
Onde que as maiores catedrais foram feitas? Sempre em lugares em que eram locais considerados locais de culto pagão ou locais onde existiam fenômenos paranormais, aparições, desenvolvimento de sensibilidade, locais que tinham um campo energético muito forte. Sempre foi nesses locais que foram destruídos primeiramente para a construção de catedrais. Então, pesquisem também sobre essas coisas. Quem se interessar, é claro. Então a gente vê que tem muita manipulação na informação que nos é passada. Né? Nos próprios textos da Bíblia. Tem um livro que era do Carlos Passuels, que eu não sei se chama um extraterrestre na Galileia, alguma coisa assim. Mas em que ele foi pesquisar em vários mosteiros antigos do mundo inteiro, versões antigas da Bíblia, e ele percebe a quantidade de modificações nos textos que aconteceu nos textos que a gente tem hoje. E assim foi com várias religiões. E assim é com várias informações que a gente tem. E assim a gente segue, né, essa história da humanidade que existe. A história oficial, né, o que contam pra gente, e os motivos reais de várias coisas, ou a história oculta. Como a gente falou, é como se existissem duas forças atuando aqui, né? É uma força que está do lado de um governo oculto, que manipula, né, a nossa humanidade, e uma outra força que quer o desenvolvimento. Essas duas forças trabalham também com coisas energéticas. E o que acontece? Quando existe um local onde as pessoas ativam esse local para terem contatos com outros seres, para passarem conhecimento, para trazerem conhecimento para a humanidade, as forças do outro lado querem neutralizar essa abertura de portal. Por quê? Porque é interessante que esses locais não existam, porque quanto mais você sai abrindo esses portais e desenvolvendo, né, o conhecimento de energia, de faculdades paranormais, de aceleração mental nas pessoas e na população local, mais essa população começa a interagir com outras consciências que vão trabalhando essa população, né? Que foi o que aconteceu com o povo do Nimrod, foi o que aconteceu com o pessoal do Graal, e que foi o que aconteceu também com o pessoal do Paraguai, e que foi o que aconteceu num certo momento com o pessoal da Alemanha, né? Pelo menos no pré-guerra. Né? O que aconteceu depois, aí a gente ainda não tem informações claras para entender. Mas pelo menos no pré-guerra foi isso. Então o que acontece? Existe uma. Você tenta. Um lado tenta acelerar frequências e ativar locais para conseguir ter mais interação com aquele tipo de consciência e desenvolver. E existe um outro que está tentando fazer a mesma coisa do lado dele, só que tenta neutralizar. Então, o que a igreja fez quando ela neutralizou os locais, tudo que era pagão? O dia 25 era uma data de festas pagãs, né? Então, por que colocar o aniversário de Jesus, que a própria igreja fala que não foi nessa época que ele nasceu, nessa data? Justamente para neutralizar aquele tipo de festa, o que era gerado, a frequência que era gerada, o conhecimento que era compartilhado naquele tipo de festa pagã, né? Espiritual. Então, tem tudo a ver com isso, com essa questão de por que é interessante quem trabalha com a parte de paranormalidade, com outras consciências, com essas pesquisas, por que é muito interessante quando a gente viajar em grupos, quem já sabe fazer alguns efeitos de ativação, esse tipo de coisa, nem que seja materializar um perfume, tentar puxar uma nave, trazer luzes, né? Por que é interessante esse grupo, quando vai conhecer alguma coisa, fazer isso? Por quê? Porque suponhamos que você ouviu falar, por exemplo, que perto da sua cidade, onde você mora, não importa onde seja, tiveram algumas aparições de luzes, as pessoas falam que viram algumas coisas, e você vai para lá para pesquisar porque o assunto te interessa. Aí você vai para lá e dentro disso, você chega lá, você interage com a população local, isso é muito importante, você sempre ter essa troca de fluxo com a população, não você chegar lá como sou o pesquisador e vim aqui passar a verdade para vocês, isso aí gera uma coisa negativa com a própria população. Chegue lá para trocar, eles vão ter muita informação para passar para esse grupo, sempre. E aí a hora que você mapeou os lugares ali, onde você se sente melhor, onde você se sente mais acelerado, em qual lugar você se sente mais em paz, onde você se sente mais acelerado, você com o seu grupo, faça as ativações que você conhece, faça as atividades de aceleração mental, materialize perfume, tenta jogar uma pedrinha para ver se ela volta, tenta atrair naves, luzes. O que acontece naquele momento? A força mental, vibratória desse grupo, o que ela faz? Ela gera um campo
que ativa o portal naquele local. Dá uma abertura dimensional ali. E ali as consciências de parceiros, outros seres, começam a interagir naquele local. E começam a trabalhar também a população local com quem vocês interagiram. Então, quanto mais a gente vai fazendo esse movimento de despertar, o movimento de despertar não é só dar uma palestra sobre um assunto, mas ele é prático também. É você, na sua troca com as pessoas vibracional, você conseguir trazer aquela vibração e ajudar o outro a ter uma aceleração vibracional junto com você e naquela troca de informação, de conhecimento, de consciência e também energética, aquilo gerando campos que permitam o acesso ou a outras realidades ou a aproximação de outras consciências que possam interagir com a população para passar mais conhecimento.